Ok, continuando então aqui a aula de Gênesis, né? Estudo de Gênesis. Eu recapitulei, comecei agora a falar sobre a partir do versículo 3 do capítulo 1 até o final do capítulo. E eu estou falando agora sobre as condições para que a vida possa se manifestar. A primeira condição é o Espírito Santo de Deus pairando, né? E a segunda é a palavra de Deus, que a palavra de Deus veio, haja, né? Então Jesus é o verbo escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. E ele se manifestou. Assim foi conosco. Por mais que pessoas oraram por mim, oraram por você. Um dia você foi numa reunião da célula, um dia você foi no culto, um dia você foi em algum lugar, ouvindo numa televisão, numa rádio, você ouviu a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Você creu nessa palavra. No momento que você creu na bondade de Deus, no amor de Deus e na obra de Deus por meio de Jesus naquela cruz, nesse dia houve luz dentro de você. Então, tudo que Deus faz é pelo Espírito e pela palavra. Você pode crer nisso que eu estou falando? Tudo que Deus faz é pelo Espírito e pela palavra. Então a terceira condição é que a luz veio, né? E o que é isso, luz? É ter luz de Deus. O Espírito mais a palavra, ela gera vida. Né? Em João, no capítulo 1, versículo 4, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, quando Deus diz, lá em Gênesis, haja luz, isso se tornou, em analogia com o novo nascimento, luz para nós. A palavra que você ouviu, a pregação que você ouviu, se tornou luz. Por isso, alunos que estão em formação no seminário, né, para quem eu estou lecionando agora, deixa eu te falar algo. Você foi chamado para anunciar. Por quê? O haja é o Cristo. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos da obra de Cristo. Nós não falamos sobre princípios de 10 passinhos para ser um líder melhor. Não. Olha para Cristo, olha para a cruz. Né? Eu sei que às vezes a gente quer ser muito pragmático na pregação, mas deixa eu te dar um conselho para o resto da sua vida. Fale de Cristo, fale de Jesus. Ele é. A Bíblia revela Ele em todo o tempo. Então nós também pregamos e anunciamos sobre Cristo. Então, quando o haja existe, então existe luz de Deus. Que luz é essa? Obviamente a luz que nós recebemos é a luz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence que nós éramos inimigos de Deus, convence que nós estávamos perdendo tempo longe do propósito de Deus e principalmente nos convence que nós éramos o quê? Pecadores. E como pecador destinado ao inferno, nós precisamos de um Salvador. Senhor, te aceito, me salva. Né? Você vai ouvir um barulho aqui, porque eu estou gravando, mas eu estou dentro de um quarto de um hotel. Tá? Mas não tem problema. Já estou encerrando aqui a nossa aula, nossa primeira aula. Ok? Continua comigo que eu já vou encerrar. A quarta condição para que... Fica à vontade quem chegou no quarto aqui. Pastor Tiago Canguçu, nosso hermano de Buenos Aires, está aqui com nós. Né? A quarta condição é a separação entre luz e trevas. Né? Houve essa separação. E o propósito e projeto de Deus para nós, quando há luz, é separar as trevas das nossas vidas. Né? Então, essa é a primeira necessidade de todos que recebem luz. Né? Então, assim, muitos de nós, a gente às vezes... Isso, na verdade, a gente não aprende em curso o que é trevas na nossa vida. Isso aqui eu vou parar porque eu aprendi, o pastor disse que isso aqui é trevas. Toda a experiência que eu tive depois da minha conversão, não foi porque um irmão, um pastor chegou e falou, isso aqui está errado, para com isso. Não, é luz. A luz, ela brilha para a salvação, mas a luz, ela continua brilhando para que você possa percorrer o caminho que ele tem para você. Né? Então, nós cremos que no meio cristão, e você que está sendo formado para ser um pastor, eu quero te dizer, fique em paz em relação à sua célula, em relação aos irmãos. O próprio Deus, que é a luz que nós pregamos, nós ensinamos, vai transformar cada um, e de glória em glória, vai mudar, vai vencer o pecado, vai abandonar os erros, ok? Então as pessoas sabem, por conceitos da mente, tudo que é certo e o que é errado. Mas, por causa disso, muitos que se convertem, eles perguntam, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não seja rápido para responder o que pode e o que não pode. A melhor coisa é você devolver a pergunta como, o que Deus fala no seu coração? O que você sente? Né? Você sente alegria continuar fazendo isso? Então, permita que a pessoa possa enxergar. Um princípio interessante a respeito da luz, já viu quando você está deitado, alguém chega no quarto e acende a luz, dói os olhos, aí você tenta abrir o olho, parece que você não vê as coisas direito. Normalmente isso é o que acontece com a pessoa quando ela se converte. Às vezes ela não consegue enxergar as coisas direito. Mas calma, seja paciente, ela vai começar a ter foco.
Ela vai começar a ver as coisas como devem ser vistas, né? Então não pressione, não seja legalista, não obrigue as pessoas, porque a própria luz que brilhou no haja luz continuará mostrando o caminho que ela deve andar. A quinta condição é, continuando ali, essa analogia da criação com a nova criação, com o novo nascimento nosso, é a separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Eu acho tão linda essa parte de Gênesis, porque ambos são águas, percebe? Existem águas de baixo e águas de cima, né? Que isso aponta naturalmente para o quê? A condição da atmosfera e a condição da parte que depois se tornou terra seca, né? Mas sabe o que isso aqui mostra? Essa separação óbvia e nítida, ela, por ser ambas água, a analogia que se pode fazer para nós no novo nascimento é que tem coisas que nós fazemos que é lícito, mas não agrada mais a Deus. Existem coisas que são águas de baixo, ou seja, caído dessa terra, alma, e águas de cima, que são coisas celestes, altas, vontade de Deus. Né? Então, a melhor coisa não é ver o que é certo e o que é errado. A melhor coisa é sentir o Espírito Santo de Deus direcionando dentro de você. Vou te dar um exemplo bíblico. Nós vamos chegar lá, vamos falar sobre isso posteriormente, mas eu posso me adiantar, o que nos torna mais rápido depois. No Éden haviam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, certo? Então tem gente que fala assim, tem coisas que são boas, isso aqui é bom. Voltando aqui, que alguém me ligou. Pastor, por que eu não posso fazer isso aqui? Isso aqui é certo, eu quero fazer algo porque não é certo eu ir lá, fazer isso ou fazer aquilo. Depende. Qual árvore, fruta de qual árvore você está comendo? Da árvore do conhecimento do bem e do mal? Lembre-se, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o bem vem antes. Já viu aquela pessoa que fala assim, pastor, o que tem a ver? Não tem nada demais eu assistir isso aqui, não tem nada demais eu ir em tal lugar, não tem nada demais. Aparentemente é o bem, aparentemente não tem problema. Mas cuidado, porque se for independência de Deus no que você faz, começa com bem, mas vai terminar no mal, porque é da mesma árvore. Então nós não fazemos o que é certo e o que é errado. Nós fazemos o que a vida manda. É a outra árvore, a árvore da vida. Então, depois da experiência da luz dentro de nós, a próxima experiência que o cristão vai ter no novo nascimento é saber separar o que é da alma e o que é do espírito. Então vai ter coisas que ele vai querer fazer, por exemplo, que Deus não quer mais. Por mais que pareça errado ou por mais que pareça certo. Não é vontade de Deus mais para ele. Né? Eu, por exemplo, ninguém nunca falou que eu deveria me separar, excluir algumas amizades. Mas sabe que naturalmente com algumas pessoas isso aconteceu? É inevitável. Quero falar para vocês, alunos ou quem está me assistindo agora, que isso é inevitável. Vai ter momentos que você tinha amizade no mundo, você bebia, fumava, sei lá, ia pra balada e tudo, e algumas dessas amizades são águas de baixo. Na hora que você chegar, você não vai sentir alegria, não vai sentir prazer, tu não vai querer estar mais com a pessoa, ninguém mandou nada, mas você perdeu a alegria. Mas vai ter outras amizades que você vai ser constante, que Deus vai te usar para influenciar, para abençoar, para salvar, para levar a vida, para levar a mesma luz que você recebeu. Essas são águas de cima, né? Então, esse outro princípio que tem na criação, haja luz, depois separação entre águas de cima e águas de baixo, ok? Os dois eram águas, se parecem muito, mas precisamos discernir, ok? E agora, o que pastor, mas assim, o que eu posso, para onde eu posso olhar para saber o que é de cima e de baixo? Você quer algo mesmo para te ajudar? A cruz é que faz essa divisão. Passa tudo que você quiser fazer, pensar, comentar, assistir, sei lá, passa pela cruz. Agrada a Deus? É da vontade de Deus? Senhor, fala comigo. E aí você vai sentir se são águas de cima ou águas de baixo. Sexta condição para que a vida possa manifestar é a separação entre terra e água, ok? Entre a parte seca e a água molhada. A água, ela simboliza morte, enquanto a terra, na Bíblia, aponta para frutificação e vida, tá? Então, aqui nos mostra que nós podemos estar livre das coisas terrenas e da carne, mas ainda assim temos que tomar cuidado para não nos tornarmos infrutíferos.
Isso aqui é uma advertência, preste bem atenção. Quando nós nos convertemos, tudo que é morte vai sair da nossa vida. Isso é claro, a gente vai parar com muita coisa, a gente vai parar com as coisas, muitas coisas não, desculpa, a gente vai parar com aquilo que é morte, que não agrada a Deus, que não é vontade de Deus para nós. Isso é inevitável, o próprio Espírito Santo nos conduz a isso. Mas cuidado, vida cristã não é só parar de fazer algumas coisas e começar a frequentar culto, bater ponto de crente, vai lá e volta. Não é isso. Porque você pode viver a vida na igreja, a vida na célula, você pode viver com a Bíblia debaixo do braço e mesmo assim ser infrutífero, não crescer, não ser usado por Deus, não fazer nada, ser aquele tanto de gente crente que não dá testemunho nenhum, que não influencia a sua família, não influencia nada. Né? E um exemplo disso é no Egito. Se você for continuar a ler a Bíblia, o Pentateuco, você vai ver em Êxodo que Moisés teve uma experiência assim, sensacional. O Egito, na época, era a maior potência do mundo conhecido. Mas teve um momento que Deus mandou que Moisés pegasse da água do rio Nilo, que a gente sabe, nós estudamos isso no fundamental, ensino médio, que era um rio assim de extrema riqueza para o povo egípcio, por causa da sua fertilidade, enfim. Ele pegou daquela água e derramou na terra seca do Egito. E o Egito, na Bíblia, aponta para o mundo. Preste bem atenção que acho que você já está começando a entender onde eu quero chegar. Quando aquela água, que parece maravilhosa, frutífera, cheia de potencial, cai na terra do mundo, vira sangue coagulado. Sangue fluindo é vida, mas sangue coagulado é morte. Então, tome muito cuidado, porque nessa nova experiência com Deus, nem tudo que você decidir viver ou fazer vai frutificar para a vida. Tem coisa que pode ser morte, ok? Então, muito cuidado. Só separar-se do mundo não é suficiente. Há necessidade de você crescer em Deus. Crescer em Deus. Imagina lá na criação. Então, haja luz. No meio das trevas houve luz, depois separou águas de cima e águas de baixo, agora a porção seca da porção molhada. Ah, estou na parte seca, né? Vamos pensar de maneira natural, estou na parte seca, então estou livre de morrer afogado ali no mar. Mas você vai ficar sem comida, você vai ficar sem abrigo, você vai ficar sem... Cadê? Precisa avançar, só estar na parte seca não adianta. Né? Então, o projeto de Deus não é só que você se separe do mundo. Deus tem um projeto para a sua vida. Para isso é necessário crescimento espiritual, para isso é necessário você ser edificado na vida da igreja, entra na vida da igreja. Né? Obviamente o contexto de igreja que nós vivemos são as células, entra na vida da célula, não viva fora da célula, porque ali nós vamos ter irmãos que vão edificar as nossas vidas, nós vamos crescer em Deus, que é a última coisa que eu falo aqui na nossa aula de hoje, que é os diferentes estágios de vida, ok? Então você vai ver no versículo 11 em diante, que há estágios de crescimento. E aí você vai ver então que quando Deus começa a criar a vegetação, os animais aquáticos, terrestres, as aves dos céus, existe ali uma sequência muito interessante. Lembrando, tudo que está na Bíblia está por um propósito, tem uma ordem proposital. E a ordem da vida surgindo na Terra, no momento da criação de Gênesis, tem um contexto ali de crescimento. E fazendo essa analogia para a nossa nova vida em Cristo, lembra? O haja luz é a palavra de Deus que veio, que trouxe clareza, que arrancou de dentro de você as trevas. Depois separação entre as águas de cima e águas de baixo. Então é ouvir do Espírito Santo, é depender do Espírito Santo. Nem tudo que você sentir vontade de fazer ou fazia antes é de Deus. Olha para a cruz, vamos passar por essa peneira maravilhosa que é a vontade do Senhor. Pergunta para o Espírito Santo antes. Depois vai vir a porção seca, da porção molhada e assim por diante. E agora, a partir desse quarto dia, começam os luzeiros e toda a vida surgindo, ok? Então, é nisso que eu quero continuar agora, falando sobre o crescimento na vida. No quarto dia, aparecem então os luzeiros sobre a terra. E, é claro... uma pergunta, mas Eric, se tinha luz, não haja luz, o que aconteceu agora? Provavelmente havia a luz, né, na criação, o sol, mas a luz ainda não tinha entrado talvez na atmosfera, é o que eu posso presumir na Bíblia. Mas no quarto dia houve luz sobre a terra que guiasse durante o dia, que é o sol, e a lua durante a noite, que era o reflexo do sol,
da luz solar que guia qualquer um que estiver sobre a terra à noite. Então Deus dá no quarto dia os luzeiros para um propósito. Qual o propósito? Direção, ok? Então, sobre os luzeiros, uma é a luz do sol. A luz do sol representa o próprio Jesus, né? Jesus é o sol da justiça, ele é a brilhante estrela da manhã. Qual luz que brilha da manhã? É o sol. Então o sol aponta para Jesus, é uma luz própria, né? Jesus, ele não reflete luz de um Deus, não, ele é Deus, ele é único, ele é o sol, luz própria. Então na nossa vida, a luz do sol nos guia. Momento de revelação, momento de clareza, edificação mútua, palavra de Deus, leitura da Bíblia, uma palavra que você escuta, é o sol nos direcionando. Mas tem a luz da noite, que é manifesta pela lua. A gente sabe que a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz de quem? Do sol. Hoje, na sua vida, quem reflete a luz de Deus? A igreja. A igreja, então, aponta para a lua. Tem dia, irmãos, tem épocas na nossa vida que parece que está noite, está sombrio. Mas deixa eu te falar, Deus nunca te deixa. A promessa é: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Às vezes parece que você não ouve a voz de Deus. Parece que você não vê o brilho da presença, da glória de Deus te cercando. Você está passando por um deserto, um momento de provação. Mas posso te falar algo? Deus deu provisão para os dias mais difíceis. Sabe qual a provisão? A igreja, a lua. Ela reflete o amor do Pai, o amor do sol. Ela reflete a expressão de alegria, de aceitação do sol. Então, nas mais densas noites da sua vida, existe um luzeiro que Deus colocou ali para guiar você. Chama-se igreja. É a sua célula, são os irmãos que Deus colocou do seu lado. E também, nesse momento, Deus cria os astros, que são as estrelas, que têm brilho, cada um tem o seu brilho e que nos orienta. Por exemplo, um navegador, ele é orientado pelas constelações, pelas estrelas, né? E assim, quem estuda também os astros, enfim, são guiados pela estrela. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer. Os irmãos na vida da igreja são instrumentos de Deus para nos dar direções. Então, não seja egoísta, não seja altivo, único, soberbo, porque o único que tem luz própria é o sol. Os demais refletem a luz do Criador, do sol, de Jesus, tá? Então a comunhão com os irmãos é essencial para nós podermos dar continuidade ao crescimento de vida na nova criação. Lembrando que estou fazendo analogia com Gênesis 1 a respeito da criação de Deus, ok? Vamos lá. E por último, e eu encerro aqui, sobre a criação, ela chega até Adão. Ok? Quando Deus então cria a vegetação, os animais, existe uma ordem ali. Deixa eu ler para você essa ordem. Primeira coisa que Deus cria são os vegetais. Depois Deus cria os peixes. Então Deus cria os vegetais, depois os peixes, né? Os vegetais são vida. Vida que não se move. Está ali, nasceu ali, é sobre a terra, mas está ali. Já é vida, mas não tem movimento. Depois cria os peixes. É debaixo da terra, mas já se movimenta, já tem alcance, né? Já vai mais longe. Depois cria as aves e depois os animais. E por último, o homem. Essa sequência de criação mostra para uma ascendência, ou seja, crescimento. Essa é a vontade do Senhor, que haja crescimento de todo cristão, de todo aquele que nasceu de novo, nova criação, nova criatura. E chegamos então por último, que foi a criação do homem, Adão. É um crescimento que chega à estatura do homem perfeito. O vegetal não é um homem, um peixe não é um homem, uma ave não é um homem, por mais que tenha vida, por mais que voa, por mais que se comunica, mas não é perfeito como o homem. Essa é a vontade do Senhor. Olha para mim. A vontade do Senhor é que haja crescimento espiritual até que você chegue à estatura de um varão, de um homem perfeito. Quem é esse homem perfeito? Jesus Cristo. Então, essa é a vontade do Senhor. Crescimento, direção através dos luzeiros, crescimento espiritual, autoridade sobre as nossas vidas, o sol, a lua, as estrelas, que nos fará chegar tal como ele é, Cristo Jesus. Amém? Porque Adão aqui, antes do pecado, aponta, tipifica Jesus no Novo Testamento. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Encerramos aqui a nossa aula, ok?
Nós teremos agora um tema que eu vou mandar um link aí no seu WhatsApp e aí seguiremos a nossa próxima aula. Deus abençoe os irmãos poderosamente.